Opa aí pessoal, tudo certo? Sexta de 3 no ar para nossa estreia na temporada, nesse dia 24/10/2023. Bora aqui analisar aqui para vocês, né? Nuggets, Lakers, Warriors e Suns, passar para vocês as nossas opiniões a respeito desses jogos, alguns números e estatísticas para vocês aproveitarem, criarem as próprias apostas, serem lucrativos e, é claro, os nossos palpites para cada um desses jogos. Aqui embaixo vocês podem conferir o nosso grupo VIP. Além do menor preço do mercado, você também tem acesso ao grupo VIP mais completo, com os nossos radares, com os nossos guias, e-books, tips exclusivas e muito mais. E para esse vídeo de hoje, não se esquece de se inscrever no canal, é claro, mas já vai deixando o like para ajudar o nosso projeto a seguir acontecendo. E se você quer ter acesso aos nossos radares semanais e nosso vídeo exclusivo, informando para vocês quais os melhores jogos para se trabalhar em over, under, jogador, vencedores da semana. O nosso vídeo foi lançado ontem. Para quem é membro do canal, é só clicar no Seja Membro, vai ajudar muito o nosso projeto a seguir acontecendo e você vai ter um retorno enorme nos seus conhecimentos e também nas suas apostas. Beleza? Meta para esse vídeo de hoje de 150 likes. 150 likes, porque aí a gente traz o vídeo de amanhã com os nossos palpites e também a gente traz amanhã vídeo de jogador, mais uma novidade que a gente vai trazer aqui no Sexta de 3 nessa temporada. Claro, sempre que a gente atingir essa meta no dia anterior. Então, 150 likes é a nossa meta hoje, é só clicar no botão de joinha, não custa nada. E se você concordar, discordar das nossas opiniões, deixa aqui nos comentários, bora debater, tentar aprender um com o outro e mais do que isso, não somos os donos, né, da razão. Então é muito normal que vocês discordem, desde que com muito respeito e educação. Bora aqui falar de Denver Nuggets, Los Angeles Lakers. Lembrando, a gente sempre se baseia em números e estatísticas. E esse era um jogo no qual eu acreditava, até pelas odds extremamente baixas para um jogo razoavelmente equilibrado, de que os Lakers talvez pudessem cobrir um handicap positivo. Mas a gente precisa ser fiel aos nossos princípios. E quando a gente olha aqui os números e estatísticas, podemos observar que não dá para o Los Angeles Lakers, ou pelo menos em teoria. Se a gente for observar aqui, a gente tem, além, é claro, né, do fator psicológico para essa partida, o Denver Nuggets vai receber o anel de campeão, jogando em casa, festa, primeiro título da história deles. Eles terão ali, né, a empolgação da torcida, todos esses fatores que vai aumentar a confiança desses jogadores. Mas a gente também pode observar que nos últimos 5 confrontos consecutivos, o Denver Nuggets venceu, ou seja, venceu todos. Outro número extremamente preocupante quando a gente fala aqui de Los Angeles Lakers é que nos últimos 9 jogos, jogando fora de casa, claro, contando apenas temporada regular e pós-temporada, eles simplesmente venceram 2 e perderam 7, sendo eles os últimos 4 consecutivos. Outro número interessante, o Denver Nuggets nos últimos 13 jogos como mandante ganharam 12 e perderam apenas 1 para o Miami Heat por uma diferença de 3 pontos. Então assim, pessoal, o Denver Nuggets é favorito, o nosso palpite vai ser na vitória deles. E se você quiser esticar um pouquinho esse handicap aqui, colocar um menos 1.5 para estar pagando pelo menos 1,50, eu acho que vale a pena, tá? Ou seja, nessa aposta o Denver Nuggets teria que vencer por pelo menos 2 pontos de diferença, algo que eu acredito ser bem possível. Handicap de menos 1.5 para os Nuggets, jogavam no máximo menos 2.5, mas o nosso palpite final vai ser menos 1.5. No ao vivo dá para pegar uma linha superior, em algum momento ali os Lakers devem tomar a liderança do placar e consequentemente a gente consegue uma odd superior por uma aposta que a gente já espera no início do jogo. Claro que tem palpite de jogador, palpite de pontuação, a gente vai mandar para vocês lá no nosso grupo VIP em relação a essa partida, mas a gente também precisa destacar, né, o fator de que o Los Angeles Lakers perdeu por pelo menos 2 pontos de diferença todos esses 5 jogos aqui para a equipe do Denver Nuggets. E repito, se a gente for olhar aqui esse desempenho deles fora de casa, que foi terrível, eles perderam por 27 para os Warriors, 15 para os Warriors, depois perderam por 6 de diferença para o Denver e depois 5, ou seja, os números dizem que sim, é possível. A gente está tentando trazer os números da temporada passada como base para fazer a nossa análise, mas também o fato de que, ok, os Lakers são melhores do que no ano anterior, mas eles ainda precisam encaixar essas peças novas, então isso vai fazer bastante a diferença. Bora aqui agora falar do próximo jogo. Nós temos aqui poucos jogos hoje, mas dá para ser lucrativo com eles, porém, é claro, sempre aquele recado para vocês, começo de temporada, os padrões das franquias ainda estão se desenhando, então vamos com calma, colocar pouco dinheiro, porque depois que a gente encontrar um padrão em relação a como essas equipes atuam e fazem o seu jogo acontecer, seus pontos fortes, fracos, etc., aí fica mais fácil da gente ser lucrativo. Porém,
dá para se aproveitar de algumas linhas equivocadas. Vou pedir uma moralzinha para vocês, sigam a gente lá no Instagram, @cestadetrade, tem conteúdo exclusivo lá para vocês agora e nós vamos abastecer diariamente com dicas de apostas também. E o nosso canal de basquete, canal Basquetinho, o link vai estar tudo aqui na descrição para vocês do canal Basquetinho, o nosso link ali, né, no Cesta de Trade com o nosso cupom de desconto da Stake e também o @ aqui para vocês do Instagram. Lembrando, tem conteúdo exclusivo lá, gratuito, e tenho certeza que vocês vão gostar. No caso aqui desse Warriors e Suns, nós vamos trabalhar aqui na linha de pontos do Phoenix Suns. Nessa pré-temporada, assim, esse trio ofensivo absurdo com Devin Booker, Bradley Beal e Kevin Durant cansou de terminar ali o primeiro tempo com 70 pontos. Ok, era pré-temporada, as defesas adversárias não estão sempre no seu melhor nível e engajamento também, mas ainda é algo muito relevante. Então dá pra gente trabalhar com acima de, principalmente porque Draymond Green, dos líderes dessa equipe do Golden State Warriors, que é o que joga em casa, não vai jogar. Ele também é o melhor defensor de cobertura dessa franquia, talvez o melhor passador até a chegada do Chris Paul, e o nosso palpite vai ser acima de 112,5 pontos, jogavam até no máximo acima de 114,5 pontos. Acho que essas odds estão interessantes e a nossa análise vai em cima desses números e estatísticas que trouxemos para vocês. Nos últimos 4 jogos entre Suns e Warriors, o Phoenix Suns conseguiu fazer 134, 130, 125 e 112, média de 125,3 pontos nos 4 confrontos que eles tiveram na temporada passada, isso sem Bradley Beal, sem essa nova escalação que eles têm hoje. E o único jogo que eles não ultrapassaram 112,5 pontos foi nesse último aqui, onde eles tiveram apenas 4 bolas de 3. Isso daqui não deve se repetir, foram 19% de aproveitamento. Primeiro, porque a equipe do Phoenix Suns melhorou os seus arremessadores ali, e mais do que isso, era um número que naturalmente não deve se repetir em um time onde você consegue atrair tantas dobras, né, como ali, por exemplo, a gente está falando de um time com Durant, Booker e Bradley Beal. E também pelo seguinte fator, na última temporada o Golden State Warriors foi um dos 10 times que mais sofreram bolas de 3 por jogo, com 12,7 de média, nos jogos em casa 11,7. Repito, aquelas 4 bolas de 3 com 19% de aproveitamento é algo difícil de acontecer, principalmente nesse jogo de hoje em que eles estarão sem o seu melhor defensor. A gente também fez um filtro aqui dos últimos 9 jogos do Golden State Warriors sem o Draymond Green na escalação. Eles sofreram uma média de 116,3 pontos por jogo. Mesmo nesse calendário, eles têm enfrentado Cleveland e Philadelphia, que são times que jogam no ritmo lento, Utah Jazz, que naquele momento da temporada ainda estava engajado com a competição, mas ainda assim não era um time de elite, né? Não, um time que nem se classificou para a pós-temporada, Houston Rockets e também, por exemplo, o Minnesota Timberwolves. Mesmo com todos esses times aqui que não têm eficiência ofensiva tão alta, um pace alto, um número de arremessos elevados e um número de pontos por jogo elevado, eles conseguiram sofrer 116,3 pontos de média. Beleza? Outros números interessantes para a gente analisar é que o Golden State Warriors foi um dos 10 times que mais sofreram pontos por jogo, sofrendo 116,5 pontos por partida, mas é claro, eles nem sempre enfrentaram um trio tão poderoso como é esse do Phoenix Suns. E para finalizar aqui as nossas análises, a gente sabe que esse Phoenix Suns tem muito talento para fazer jogadas de mano a mano, e foi isso que eles fizeram na pré-temporada com Booker, Beal e também com Kevin Durant. E se a gente for aplicar aqui um filtro defensivo de tipos de jogadas, né, o play type aqui da NBA, a gente pode observar que na jogada de mano a mano, na isolation, por exemplo, também, o Golden State Warriors foi o 7º time que mais sofreu pontos por jogo. Repito, imagina isso sem o seu melhor defensor. Adicionando o Chris Paul na escalação, as chances são muito grandes do time ficar mais baixo e sofrer ainda mais na mão desses jogadores que são extremamente talentosos, como eu disse para vocês, né, no caso do Booker, Beal, Kevin Durant e todo o elenco de apoio deles que estará em quadra. Outros números relevantes que a gente pode destacar aqui para vocês é o seguinte: na posição de center, que talvez seja a posição em que o Phoenix Suns tem menos talento ofensivo. E ainda assim eu gosto do Nurkic. O Golden State Warriors foi simplesmente o 7º time que mais sofreu pontos por jogo. A gente também pode observar que o próprio Jusuf Nurkic conseguiu 15,5 pontos nos últimos 6 encontros contra o Golden State Warriors. Bradley Beal, 31,8 pontos de média nos últimos 5 confrontos contra esse adversário. Kevin Durant não teve uma média tão interessante assim, mas a gente sabe do talento que esse cara tem, não dá pra duvidar dele. Enquanto que o Devin Booker também teve médias absurdas quando a gente fala contra o Golden State Warriors. Nos últimos 3 jogos, 31 pontos de média. Então, assim, todos os seus bons jogadores e titulares são capazes de pontuar em alto nível contra esse adversário.
Então meu palpite é acima de 112,5 pontos da equipe do Phoenix Suns, ou seja, um over aí, né, pro time visitante. Vitória do Denver Nuggets. Acho que o handicap positivo dos Lakers até tem potencial. Acho que o Phoenix Suns pode surpreender, mas eu acho que essa odd tá muito apertada. Acho que eles deveriam ser ainda mais apertadas, né? Mas pra gente ter lucro, a gente precisava que elas fossem um pouquinho maiores. E a gente tem outros mercados interessantes para trabalhar. Todos os nossos palpites a gente vai mandar lá no nosso grupo VIP, mas fiquem com esses aqui que eu acho que tem muito valor. Vitória do Nuggets com handicap de menos 1,5 e também o over 112,5 pontos do Suns ou até acima de 114,5 pontos do mesmo time. Beleza? Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like. Amanhã tem mais. Olha essa agenda de jogos que nós temos. Então, vamos atingir a média aí de 150 likes para esse vídeo, para a gente conseguir trazer para vocês, inclusive, palpites de jogador. Muito obrigado pela audiência de todos vocês e falou!